Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo no canal AgroBrasil e hoje a gente vai falar de um tema que é extremamente importante, né? Tem dois produtos aí à base de potássio no mercado, que é o silicato de potássio e o cloreto de potássio, e nós vamos fazer uma comparação entre esses dois produtos. Se vale a pena ou não, vamos falar também sobre os custos, então esse vídeo está bastante interessante. Olá pessoal, Jonathan por aqui. Não se esqueça, a gente sempre fala isso, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário aqui embaixo também. Vamos lá para a tela do meu computador, que hoje a gente vai falar sobre o potássio. E pessoal, a gente sempre está falando sobre o potássio, né? Inclusive para algumas culturas ele é mais requerido do que o próprio nitrogênio. Então é extremamente importante a gente se atentar também aos níveis dele no solo. Se a gente precisar fazer uma correção, no caso de uma potassagem nós temos que fazer, e também sempre pensando na reciclagem de potássio no nosso solo. Então, só contextualizando aqui, o potássio é altamente requerido pelas plantas. Os solos brasileiros geralmente são pobres em potássio, então a tendência natural também de haver aí uma lixiviação. O Brasil importa quase todo o potássio que consome, geralmente vem aí do norte da África, países como o Marrocos, a Tunísia, né, Cazaquistão também, da Ásia aí. Então vem quase tudo de fora o nosso potássio, que é principalmente cloreto de potássio. E o silicato de potássio, que é o adubo comparativo que nós vamos utilizar hoje, ele é produzido aqui no Brasil. Mas será que vale a pena a gente utilizar o silicato de potássio? É isso que nós vamos ver detalhadamente. Mas o que é esse silicato de potássio? Ele é um pó de rocha. Quem já assistiu o vídeo que a gente fez aqui no canal algumas semanas atrás, a gente falava detalhadamente sobre o pó de rocha, quais que eram os benefícios, o que tinha de ponto negativo também. Então assista esse vídeo que está aqui dentro do canal, que a gente fala detalhadamente sobre o pó de rocha. O silicato de potássio nada mais é do que uma rocha moída sem um tratamento, né? E por ser uma rocha moída sem tratamento, tem alguns benefícios e alguns pontos negativos também. Os pontos positivos que a gente poderia destacar aqui é que ele tem um efeito residual. Então, para algumas culturas, principalmente aquelas perenes, isso pode se tornar uma característica interessante. Então, vamos supor, você coloca lá na tua área 1 hectare de pêssego, né? E esse pêssego ele vai ficar na tua área por um período longo de tempo. Então, é interessante que você utilize adubos com efeito residual no momento aí de você fazer a implantação, porque ele vai ficar liberando, ele vai ficar enriquecendo o teu solo com potássio ao longo do tempo. Ele tem um efeito negativo também porque ele demora para reagir. Grande parte desse adubo é insolúvel ou ele não é prontamente solúvel, por isso que ele tem efeito residual longo, né? E isso é prejudicial principalmente para quando a gente precisa de uma carga de potássio, por exemplo, para uma cultura anual. Nós não podemos pensar em disponibilização de potássio daqui a 3 anos quando a gente precisa suprir a necessidade de uma cultura anual. Podemos pensar assim quando a gente está falando de fertilidade daquele solo, mas quando a gente precisa de liberação de potássio para aquela cultura, principalmente as anuais, é o caso da soja, do milho, do feijão, do trigo, nós precisamos de um adubo também com alta solubilidade. Não só o caso do potássio, mas também do fósforo e do nitrogênio e de outros, né? O silicato de potássio tem uma baixa concentração de K2O, quando a gente está comparando com o cloreto de potássio, que fica com 60%. O silicato de potássio, por sua vez, aí fica com menos de 10%, geralmente 8%. Ele também é fonte de silício. O silício não é um nutriente essencial para as plantas, né? Mas ele é um nutriente benéfico. Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre alguns nutrientes benéficos, inclusive do silício e as suas propriedades para as plantas. Então ele diminui um pouco a questão de pragas e doenças também. Ele tem um pH alcalino, que isso é uma coisa até interessante para os adubos, e também não tem cloro. Então existem algumas culturas que têm uma sensibilidade ao cloro. Por exemplo, a batata ou o fumo, elas são muito sensíveis ao cloro. Algumas culturas são mais sensíveis do que outras, por isso que deve-se buscar também fontes alternativas de potássio, né? Existem outras fontes, outros adubos de alta solubilidade que também que não tem cloro, né? O caso do sulfato de potássio, por exemplo, ou de sulfato de potássio e magnésio, mas geralmente são adubos também um pouco mais caros. Ele tem um custo, o custo dele, do silicato de potássio, ele é mais baixo do que o cloreto de potássio, mas nós temos que analisar se realmente compensa.
Mas a pergunta que nos vem é, vale a pena utilizar o silicato de potássio? Eu vou te dar alguns pontos aqui positivos e negativos. Sim, se a área for corrigida em potássio, então tiver um nível ideal lá de potássio já, e não quando se tem deficiência de potássio. Quando se tem que fazer uma correção de potássio, ou seja, uma potassagem, aí é mais interessante utilizar um adubo com uma solubilidade um pouco mais alta. Sim, quando se busca correção de potássio a longo prazo, isso é a longo prazo não questão de meses, mas a questão de anos, então ao longo do tempo eu vou pensar em melhorar a fertilidade do meu solo, tá? E também se esse produto tiver com o valor baixo. Nós temos que fazer uma análise técnica e uma análise econômica também, porque poderia haver outro produto em substituição do silicato de potássio que poderia ser mais eficiente para a gente elevar os nossos níveis de potássio, se a gente for pensar por esse ponto. Não em culturas de ciclo curto, então em culturas anuais, principalmente ali soja, milho, feijão, trigo, qualquer uma, é interessante utilizar esses adubos de alta solubilidade, que é o caso do cloreto de potássio, né? É necessário doses elevadas de silicato para suprir o potássio das culturas. Então, a gente vai fazer um cálculo aqui um pouco mais para frente, que vocês vão ver que para suprir a necessidade de potássio de uma cultura, é necessário, com a concentração que nós temos de potássio, toneladas. Então, se torna inviável aí também do ponto de vista técnico. Também não é tão interessante quando a gente tem um custo elevado. Eu baixei um pouquinho aqui, mas seria mais ou menos o seguinte. A gente está numa região do Brasil onde vem silicato de potássio de longe. Por exemplo, a gente está no sul do Brasil, aonde que se produz silicato de potássio, principalmente em Minas Gerais. Então vai trazer um caminhão de silicato de potássio lá de Minas Gerais para o sul. Será que compensa? Pior ainda quando você está comprando de um revendedor. Então tem um revendedor na tua região que trouxe um caminhão lá de Minas Gerais, né, e vai vender para você. Provavelmente também pela questão econômica não vai ser tão interessante assim, tá? Mas vamos fazer um exemplo então que é da cana de açúcar. Então tem aqui os elementos, isso aqui é uma fonte da Embrapa, tá, pessoal? Então tem os elementos aqui que a cana precisa: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês e zinco. Quanto que ela extrai nos colmos, nas folhas e no total. Isso aqui em quilos por hectare. Então, se a gente for fazer algumas contas aqui para ver a viabilidade, nós temos que em 100 toneladas de cana-de-açúcar se extrai 174 quilos de potássio. Gravem esse número. Mas nós precisamos transformar então esse potássio, o K, em K2O. Para isso a gente utiliza um fator de conversão aqui que é 1,20. Então, para produzir essas 100 toneladas de cana-de-açúcar, a gente vai precisar de 208,8 quilos de K2O, tá? Então, esses 208,8 quilos de K2O, para a gente suprir com cloreto de potássio, que tem 60% de K2O na sua composição, a gente pega 208,8, divide aí por 60, nós vamos precisar então de 348 quilos de cloreto de potássio para a gente suprir essas 100 toneladas aqui de produção de cana. Beleza, esse aqui foi o cloreto de potássio. Mas se a gente fosse pensar no silicato de potássio, silicato de potássio, então, a gente pega esse mesmo 208,8, divide por 8%, que geralmente é a concentração de K2O no silicato, nós iríamos precisar de 2.610 quilos de silicato de potássio para produzir essas mesmas 100 toneladas de cana. E tem um porém ainda, né? Desses 8% de K2O que estão presentes no silicato de potássio, a minoria, né, é solúvel ou está prontamente disponível para as plantas. No caso, seria aproximadamente de 0,5% a 1%, então ele está disponível para a planta. Então é realmente muito pouco. Por quê? Esses 8%, como a gente falou, ele vai ter um efeito residual que ao longo dos anos ele vai liberando. Então tem a solubilidade em ácido cítrico e em água. De ácido cítrico é um pouco maior, cerca de 1%, e de água ainda menor, né? Então nós teríamos que utilizar muito silicato de potássio para a gente ter mesmo o efeito do cloreto de potássio. Se a gente faz uma outra conta aí, que é 208,8 dividido por 0,5, que seria a solubilidade desse silicato de potássio, a liberação de K2O aí para a área, no caso para o plantio da cana, nós iríamos precisar de 41.760 quilos de silicato
para a gente conseguir o mesmo resultado do que os 348 quilos de cloreto de potássio. Então, vocês notam a diferença, que é uma diferença muito grande pela questão de concentração e pela questão também da solubilidade, que tem uma diferença bastante grande entre esses dois adubos. E nós poderíamos colocar ainda pelos custos, né? O cloreto de potássio na nossa região aqui, onde a gente atende na nossa consultoria, no Paraná, ele está custando aí, em média, R$ 2,00 o quilo do cloreto de potássio. Enquanto que o silicato de potássio está custando hoje cerca de R$ 1,00 o quilo. Então nós temos um adubo, o silicato ele é mais barato, né? Ele é a metade do preço, mas porém, se a gente for analisar no quesito de nutriente, quanto de nutriente que tem no meu adubo, vocês vão ver que ele acaba se tornando muito mais caro. Então eu coloquei aqui, o silicato ele é mais barato, mas ele é mais barato por volume. Por volume. Quando a gente está tratando de nutriente, que é o que interessa para a gente, é o que interessa para as plantas, vocês vão ver que ele é muito mais caro. Então, por exemplo, um cloreto de potássio que tem 60% de K2O na sua composição, o custo em reais por quilo de K2O é de 3,33. R$ 3,33 por quilo de K2O. Enquanto que o silicato de potássio, o custo dele por quilo de K2O é de 12,33. E nem todo K2O que está presente no silicato de potássio está prontamente disponível. Então ele acaba se tornando ainda mais caro. Então vejam a diferença. Por volume, o silicato de potássio está metade do preço. Por quilo de K2O, ele custa 4 vezes mais do que o cloreto de potássio. Então, isso que a gente tem que se atentar na hora de comprar um adubo também, tá? O custo usando 8% de K2O no silicato, mas geralmente tem menos e pouquíssimo desse potássio é solúvel. Ou seja, vai demorar muitos anos para liberar esses 8%. Então, por mais que ele seja 4 vezes mais caro, o potássio que vai estar prontamente disponível vai demorar bastante mesmo aí para ser disponível. Então a gente tem algumas ressalvas ainda. O custo do silicato de potássio aí é mais baixo em regiões produtoras, Minas Gerais, por exemplo, que produz aí. Pode ser interessante se você comprar de um lugar que vende realmente barato, né, que também não tem um preço do frete muito caro, né? Não é tão interessante, por exemplo, comprar em uma agropecuária, comprar em um lugar assim, que aí talvez não vai compensar para você. Tem outras fontes de potássio que poderiam ser utilizadas, inclusive alternativas ao próprio cloreto de potássio. Fonte de potássio e boa fonte de silício. O caso da cana-de-açúcar é uma coisa específica. Por quê? A cana-de-açúcar já foi comprovada que ela tem benefícios da aplicação de silício. Então você aplica silício e aplica também potássio. Então, em regiões produtoras, próximo a centros produtores de silicato, no caso Minas Gerais, produtoras de cana-de-açúcar, pode ser interessante por agregar mais de um benefício, né? Pode ser utilizado para melhoria do solo. Então, aquilo que eu falei, utilizar pensando a longo prazo com preço barato também desse produto. Outras fontes de potássio são mais eficientes e mais baratas de maneira geral. Então, o que a gente poderia tirar dessa nossa explicação aqui? O silicato de potássio ele pode sim ser utilizado, nós temos que nos atentar ao preço, também a cultura que a gente está trabalhando, mas nada impede da gente fazer a utilização dele. Porém, quando a gente está fazendo essa comparação entre cloreto de potássio e silicato de potássio, são produtos diferentes e a gente viu que a substituição de um pelo outro não é tão interessante. Então a gente tem que analisar todos esses fatores na hora de decidir. Beleza, pessoal? Também convido a todos para conhecer o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, onde a gente vai desde o básico até o avançado na montagem do nosso plano de adubação. É 100% online e também tem certificado, tem suporte, é completo mesmo. Tem o primeiro link na descrição, é só clicar para conhecer. Também temos a nossa consultoria do canal AgroBrasil e você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, através do e-mail, através dos comentários aqui dos vídeos, que nem sempre eu consigo responder com rapidez, né? Mas a gente sempre responde. Beleza, pessoal? Até mais e tchau, tchau!